Samuel Venâncio, trazendo agora aquela parte de notícias de bastidores, ficou anotado aqui no meu caderno, Inestrosa, porque esse nome, de repente, começou a ser mais falado nas últimas 72 horas em BH, viu, Samuca? Pois é, e já entrando nessa questão aí, viu, Valu, é um jogador colombiano de lado de campo, que está em uma lista realmente do Cruzeiro, mas o Cruzeiro ainda não definiu os alvos, dentro das possibilidades de nomes estudados, monitorados, serão esses aqui. Isso ainda não aconteceu. Ele realmente é um nome que agrada, vem se destacando aí, inclusive, né, no Atlético Nacional, e o que a gente imagina é que vai custar aí um pouco a mais, né, pela campanha que vem fazendo na Copa Libertadores da América. E daqui a pouco a gente pode falar sobre Valentim, alguns outros nomes aí, né? Muita gente falou sobre Luiz Araújo, teve gente até que falou sobre Michael. Esse aí, eu nunca escutei que ele esteve em pauta para esta janela. O Luiz Araújo, um jogador que agrada, mas foi em outro momento. Falamos também que não aconteceria nada na janela agora, tanto que ele acabou de completar o 7º jogo, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, já jogou Copa do Brasil, então não poderia fazer absolutamente nada nessa temporada, mas é fato que o Cruzeiro vem aí com o Leonardo Jardim, conversando com o departamento de futebol, para que o Leonardo Jardim participe. Ô Fagner, se você fizer um gol desse no jogo, meu amigo, que pedrada de fora da área. O Fagner finaliza muito bem, inclusive, né? Pode arriscar mais. Fez um golaço aqui no trabalho de finalização. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o posicionamento do Eduardo, hein? Mas então, o Leonardo Jardim, ele vai ter essa oportunidade de trabalhar mesmo numa janela, indicando jogadores que vão encaixar no estilo dele, né? E por isso o Cruzeiro tem essa lista aí de atletas avaliados, tem zagueiro na lista, tem lateral esquerdo, tem volante, tem meia, tem jogador de beirada principalmente. Acho que hoje, os meninos podem até comentar depois, o Cruzeiro não buscaria lateral direito, tendo o Fagner e o William, e centroavante, né? Tendo Gabigol, Caio Jorge e Juan de Neno. O restante aí, acho que o pessoal tem que ficar ligado mesmo nas opções para deixar o Cruzeiro mais forte na janela do meio do ano. Assim como deixa forte você, na hora de vender o carro, a Mapa do Carro, hein? Porque ela fortalece na avaliação do seu carro. Mapadocarro.com, você vai vender o seu carro em até 60 minutos e vai receber a grana à vista, hein? É o Pix na sua conta com a Mapadocarro.com. Agende aí a sua avaliação. Seu carro pode estar financiado, seu carro pode estar com débito, não tem problema. A Mapa do Carro cuida de tudo para você, meu amigo. Mapadocarro.com vai vender o seu carro em até 60 minutos. Vai receber à vista, porque o Pix é feito lá na hora, na Mapa do Carro, e vai para sua conta, mapadocarro.com. E aí, Valu, não só... Aliás, eu já vi gente falando Inestrosa e Rinestrosa, viu, Valu? O nome do rapaz. Isso aí vai ser... Galvão que gosta muito dessas questões, né? A verdade é que independe da forma que a gente se pronuncia o nome. É um grande jogador, tem jogado muito bem. Então, mas eu tô indo de Inestrosa por enquanto, viu, Samuel? Tô indo de Inestrosa para falar um pouquinho a respeito desse jogador, Rafa, e também do que você entende, né? Essa bola que o Samuel levantou. O que o Cruzeiro não iria atrás nesta próxima janela? Daqui a pouco, o Samuel Venâncio, achou que ele não ia voltar, né? A ser pauta. Achou, né? O homem que esteve treinando em praça, na Itália. Daqui a pouco o Samuel vai falar mais a respeito. Mas por enquanto aqui, Inestrosa, Rafa, e a situação do que o Cruzeiro não iria, na sua opinião, atrás nesta janela de transferências. Eu concordo com o Samuel, mas eu acho que goleiro também é uma posição que o Cruzeiro não vai buscar, eu acho, né? Eu sei que muita gente discorda, mas acho que o Cássio tem tido aí uma boa sequência, né? Não sei, acho que não, nessa janela não. Mas acho que lateral esquerdo vai ser importante, acho que um primeiro volante principalmente vai ser muito importante. Atacantes tanto do lado esquerdo quanto do lado direito também muito importante.
talvez mais um meia também seria bem importante. Acho que hoje bem abastecido mesmo, só na figura do centroavante e do lateral direito. Sobre ele, eu até comentei na Samuca TV essa semana, assim, eu não conhecia, assisti o jogo, né, dele essa semana contra o Internacional, então foi uma baita de uma partida, né, foi uma baita de uma introdução, mas eu quero assistir mais jogos dele para poder opinar, assim, de uma forma mais acertada, né, porque um jogo só acho que é muito pouco. Mas me agrada a questão do perfil, né, o tipo de atacante que o Cruzeiro está buscando, porque eu acho que é uma posição que é carente. Acho que o Cruzeiro melhorou muito sem bola, é um time por vezes chamado de operário, né? Então os jogadores que estão atuando hoje ajudam demais na construção, desarmam e tudo, mas por vezes falta aquele poder de fogo, falta aquela letalidade. E acho que é muito porque falta esse de ajudar na marcação, mas de também diante do goleiro de desequilibrar, seja para uma assistência, para um gol, para um passe-chave. Então, acho que o Cruzeiro precisa muito se movimentar muito bem nessa janela e trazer atletas mais jovens, né? Ou ali em plena maturidade, aquela fase ali dos 26, 27, 28 anos, que esteja em plena maturidade física, técnica, tática. Acho que a gente precisa desse respiro para o time, para que a gente realmente aguente o nível de intensidade que a gente precisa a longo prazo, a temporada muito, muito longa ainda. Em relação ao que a Rafa falou em relação ao que o Cruzeiro de fato tem necessidade, eu só acrescentaria um zagueiro, né? Acho que é importante a chegada de um zagueiro e todos esses nomes com um nível de titularidade, né? Importante o Cruzeiro ser pontual, mas ser pontual de uma forma muito assertiva, elevando o nível técnico que já tem por aqui. Sobre o Inestrosa, eu tenho um recorte muito curto de avaliação sobre o jogador, né? Porque acompanhei ele na fase de grupos da Libertadores, que ainda nem foi concluída, né? É um jogador ainda jovem, de 22 anos de idade, e que tem tido um certo destaque na boa equipe do Atlético Nacional, que até deve avançar à próxima fase da Copa Libertadores da América. Não é um ponta de elite, de primeiro nível, mas é um cara que tem margem para isso, né? Até por ele ser muito jovem. E me chama a atenção que, além dele ter uma certa qualidade técnica, é muito forte fisicamente, né? O Jardim, por várias vezes, já ponderou a importância de se ter jogadores com força física, com imposição no elenco. Então eu acho que esse vai ser muito o perfil. Afinal de contas, o Cruzeiro não vai buscar nenhum jogador sem o aval do Leonardo Jardim. Eu acho que isso é o mais importante, o Cruzeiro buscar jogadores estando completamente alinhado com o treinador. Mas gosto da possibilidade de chegada do Inestrosa e dessas primeiras especulações, né? Um Cruzeiro que realmente parece que vai ao mercado para melhorar mais o seu elenco e para disputar até o fim da temporada as duas grandes competições que ainda tem pela frente. Pessoal, a gente está chegando quase em 7.700 pessoas nos acompanhando neste pré-jogo aqui do dia de jogo KTO da Samuca TV. Não alcançamos ainda 4.000 likes. Deixem os likes aí pra gente alcançar essa marca, 4.000, 4.500. Tava rindo da galera falando aqui da imitação. Eu mirei em um e acertei em outro. Acabei rindo demais aqui no chat de todos vocês. Ô Samuel, e para falar a respeito de zagueiro, o Cruzeiro segue apontando, segue mirando aí, acertar a pontaria no seu aquecimento. E Valentim Gomes, hein, Samuel? A gente pensou que essa história, de repente, poderia não ter um novo capítulo. O retorno tá igual John Wick. Tem 1, 2, 3 e 4. Valentim Gomes. Agora o capítulo 4, Samuel. Esse capítulo aí, Valor, confesso que eu não vou entrar de sola nesse capítulo aí, não. Vou deixar as pessoas, se forem trabalhar, que elas trabalhem. Acho até que vai ser a postura adotada neste momento. Por quê? O jogador nunca deixou de interessar o Cruzeiro, né? O que atrapalhou foi a turma do Vélez, né? O pessoal do Vélez, eles deram aí uma palavra, depois mudaram tudo, né? E aí o Cruzeiro acabou não fazendo a negociação, né? Então, esse foi um ponto que não avançou por isso. E agora, o que tem me chamado a atenção
é que é um silêncio absurdo das partes envolvidas, né? Então, penso que se for para avançar, o Cruzeiro vai tratar isso no maior sigilo absoluto, para já tentar, se for o caso, ter uma negociação pronta, né? O Vélez mandar tudo, porque senão vai rolar o mesmo estresse, né? Então, acho que o Cruzeiro não vai entrar nisso. Vélez, estou interessado novamente, vamos começar uma nova negociação, e isso e aquilo. Eu acho que isso não vai ser parte aí do roteiro. Agora, é fato que se vier uma condição legal, o Valentim não vale o mesmo que ele ia valer naquela época, né? Isso aí eu acho que já está mais do que claro, depois de tudo que aconteceu, meu amigo. O cara foi lá para a Itália, não teve nenhum problema de ordem médica, que é o que a gente sabe. E aí, o Valentim depois ficou treinando em praça e tudo, quem prometeu comprar não pagou, e foi todo aquele imbróglio que a gente acompanhou. Então, se vier com uma condição legal, com tudo prontinho, sem ter que virar leilão, o Cruzeiro tem zagueiro como uma prioridade na janela. O Cruzeiro se interessaria. Agora, se isso vai avançar para uma negociação para ser fechada, aí a gente tem que aguardar, viu, Valu? Vamos aguardar, Samuca. Mais de 8 mil pessoas aqui nos acompanhando. São mais de 4.200 likes. Imagina. Ô, gente, toda vez que eu penso nisso que o Valentim passou, ô Caio, o cara treinando, eu fico imaginando um cara fazendo esse papel, né, vindo de fora. Eu passando lá em Santa Teresa, em frente à Praça Duque de Caxias, vendo um jogador profissional treinando lá na praça para manter a forma física. Enfim, o Vélez realmente pisou muito na bola com o jogador, pisou na bola com o Cruzeiro, mas que entende que precisa ainda de um zagueiro, e na minha opinião, a característica desse zagueiro seria exatamente essa que tem o Valentim Gomes. Um zagueiro construtor, viu, Caio Fábio? Pois é, Valu, o Valentim, que é o principal ativo do Vélez, foi humilhado pelo clube, né? A gente sabe que isso, de alguma forma, pesa para ele não permanecer no Vélez, né? Aí entra o Cruzeiro na jogada. O Valentim já externou publicamente o interesse dele de vestir a camisa do Cruzeiro, né? Então tem pontos aí que podem favorecer com que essa negociação finalmente possa ser concretizada. Eu torço muito para isso. Se eu falei que o Inestrosa não é um ponta de elite, eu não posso dizer o mesmo sobre o Valentim Gomes. Esse é zagueiro de primeira prateleira na América do Sul. O futuro da seleção argentina tem aí um lastro para, por muitos anos, jogar no futebol europeu, mas antes disso, quem sabe, possa atuar por mais tempo no futebol sul-americano e até mesmo no futebol brasileiro. Seria espetacular ver o Valentim Gomes com a camisa do Cruzeiro. Não é um zagueiro tão alto, mas que não tem problema nenhum em relação ao jogo aéreo, porque se posiciona muito bem, consegue ter impulsão nesse sentido. Mas o que mais chama atenção é justamente o que você disse, Valu. O poder dele de construção, a forma como ele quebra linhas para construir. Ele tem um repertório muito interessante. Particularmente, torço demais para que essa negociação tenha um desfecho positivo. Por mais que a gente tenha hoje uma dupla de zaga titular segura com Fabrício Bruno e Vidalba, o Valentim Gomes chegaria para fardar. Seria um upgrade tremendo nessa defesa do Cruzeiro. Antes só da Rafa, eu tenho que perguntar, né? Se o Valentim Gomes vem para o Cruzeiro, Caio Fábio, ele seria tão querido por você quanto é o Christian? Ou não, um pouco menos? Ah, meu Deus. Ah, Malu, eu acho que seria, viu? Eu acho que seria. É claro que o Christian tem aí um lugar especial no meu coração, mas o Valentim tem margem pra chegar por aí, viu? Então seria querido também pelo nosso Caio Fábio, viu, Rafa? O Christian é o divo pop do Caio. Eu entendo, eu tenho as minhas divas pop lá do Cruzeiro de Garotas também. Olha, eu confesso que não quero criar expectativa dessa vez com o Valentim Gomes, porque da outra vez foi muito dolorido, né? É um baita zagueiro, o Caio falou muito bem, assim, de primeira prateleira aqui na América Latina, chegaria muito possivelmente para ser titular e para nos ajudar em todos os sentidos, né? Tanto defensivamente quanto do ponto de vista de construção, que é algo que talvez falte hoje, uma característica que talvez falte hoje nos nossos zagueiros. É uma série que é
renovada, né? Temporada após temporada, mas vamos naquele clima, cautela TV, mas acho que seria uma baita de uma aquisição. Tem o ponto de ser um zagueiro canhoto e a gente já tem o Vidalba, né? Fico me perguntando se o Cruzeiro também não tentaria um outro zagueiro destro. Tem muito esse ponto de não jogarem, né, Valo, 2 zagueiros canhotos normalmente, então eu fico nessa curiosidade, mas acho que